volta com o nosso Você Bonita para um assunto muito legal. Meninas, vocês vão adorar. A gente vai falar de robótica, cirurgia robótica, mas associada, então, a uma técnica de radiofrequência que pode cuidar e melhorar flacidez abdominal e diástase, tudo junto. Então, convidamos ele, fiquei super feliz que ele topou o nosso convite, cirurgião plástico, Dr. Laércio Guerra, bem-vindo! Obrigado, Tudo Carol. bom, prazer doutor? grande Prazer estar aqui. nosso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz porque esse assunto, gente, presta atenção, toda mulher que tem diástase sempre fica na dúvida se tem ou não a diástase, né? Então, ela olha de frente, ela tem um corpo. Quando ela olha de lado, ela tem outra visão. De abalamento. E a gente sabe o quanto isso compromete a autoestima, principalmente feminina, quando é um pós-parto, enfim, ou relacionado a outras questões. Então, para a gente começar, doutor, vamos começar pela diástase e depois a gente linka com essa novidade da radiofrequência, que eu acho que vai ser muito legal também. Vou colocar na tela uma imagem, então, e eu queria que você explicasse para a gente. Não existe só um tipo de diástase, certo? Sim. A diástase, ela pode aparecer, então aqui nessa imagem, né, a gente tem diástase. Primeiro, conceitual, o que é a diástase, né? Existem dois músculos. No abdômen, nós temos 4 pares de músculos. Nós temos um par que faz esse movimento oblíquo, um movimento contrário, ainda oblíquo, um movimento transverso e um movimento reto aqui, um par que fica reto. Okay. Essa musculatura, que chama-se músculo reto abdominal, ela é junta. E acontece que muitas vezes no pós-parto, é a principal causa, pela distensão do abdômen, esses músculos se afastam. E aí, como mostra na imagem ali, eles podem se afastar somente acima do umbigo, somente abaixo do umbigo, ou mais comum, que eles se afastem em cima e abaixo do umbigo também. É o mais comum, então? Acaba sendo o mais comum. Sempre a gente acaba tendo um comprometimento de diástase que envolve um pouco também dessa parte inferior. Essa relação, a gente pode dizer, então, que é, de repente, de uma gestação que a barriga realmente ficou uma barriga maior... Tem relação com isso? Então, ou mesmo até da quantidade muscular, enfim, da paciente? Envolve sim o que a paciente tem de antecedente em relação à musculatura, se ela tem essa musculatura mais firme ou não. Ela pode, eventualmente, num período gestacional, ter essa distensão, mas a musculatura responder bem. E envolve também volume abdominal na gestação. Então, gestações que a paciente tem ganho de peso, a tendência é que aumente ainda mais a chance de diástase. Gestações gemelares, a chance de diástase ainda é maior. E muitas vezes também, na primeira gestação, a paciente não nota uma alteração significativa. Na segunda gestação, quando já pega aquela musculatura um pouquinho afastada, isso fica mais evidente. E o diagnóstico, como é feito? O diagnóstico ele é clínico, ele é por exame de palpação em consultório e a gente confirma esse diagnóstico com exames de imagem. Aí pode ser feito ultrassom, pode ser feito tomografia da parede abdominal ou até uma ressonância da parede abdominal. O mais comum é o ultrassom, um exame mais simples que consegue verificar esse afastamento da musculatura. E não tem jeito, é cirúrgico, né? É cirúrgico, diástases leves, diástases pequenas, com afastamento pequeno, ele pode muito bem ser compensado com exercícios físicos específicos. Aí, muitas vezes, educadores físicos, fisioterapeutas conseguem orientar nesse sentido. Agora, a partir do momento que existe uma diástase moderada a severa, esse fechamento ele só se faz com cirurgia, só se faz com amarração desses músculos. E a gente traz isso para a posição ideal novamente. E aí, então, entra o nosso assunto do que é novidade. Então, hoje, como tem sido feita essa cirurgia, né, nessa parte muscular, e o que mudou com a questão da robótica? Ou será que a robótica pode ser para todo mundo? Na verdade, o que acontece é assim, a gente, para fechar essa diástase, sempre houve a necessidade de uma cirurgia que é a cirurgia de abdominoplastia. Aquela cicatriz comum abaixo do abdômen, ali, mais ou menos na altura da cesárea, uma cicatriz extensa, em que a gente faz o descolamento de todo o abdômen, parede abdominal, e fecha isso por esse descolamento. A abdominoplastia tem muita indicação quando há flacidez de pele, quando há excesso de pele. Por quê? Porque depois, quando você traz essa pele que foi descolada, você vai conseguir retirar os excessos. Então, a gente resolve 2 problemas, a diástase e o excedente de pele. Acontece que tem muitas pacientes que não têm excesso de pele, elas só têm a diástase. Então, tem, às vezes,
é mais comum associado ter um grau leve de flacidez ou até moderado de flacidez, mas não chega a ser excedente de pele. Entendi. E essas pacientes sempre havia uma dificuldade do que a gente ia indicar em relação ao procedimento cirúrgico. Sempre o fechamento cirúrgico seria a solução. E aí que entra a cirurgia robótica, que por incisões mínimas, pequenas, são 3 incisões pequenas, de 0,8 centímetros mais ou menos, é possível entrar com os braços do robô e fazer esse fechamento sem ter que fazer a cicatriz grande e o descolamento da pele. Então, nesse caso, o benefício realmente é não ficar com a cicatriz. Exato, não ficar com a cicatriz, resolver o problema do fechamento e poupar uma cicatriz grande que até então era necessidade. Né? E é uma cirurgia considerada até mais tranquila por não ter um corte maior, enfim? De recuperação. De recuperação. Sim, de recuperação, a tendência... As duas vão haver necessidade de a gente se afastar de períodos aí, durante o pós-operatório, se afastar de atividades físicas, de carregar peso, porque isso há chance, aquilo tudo está fechado por fios. Há chance de que se você faz um exercício físico durante um período mais recente da cirurgia, há chance daquilo se soltar. Tá. Então a gente tem que respeitar um período e nas duas cirurgias, tanto com a cicatriz ou na cirurgia robótica, esse período aí de 60 a 90 dias sem atividade física intensa deve ser respeitado também. Agora, o que vai determinar qual técnica vai ser usada, enfim, se vai ser uma abdominoplastia ou se você realmente pode passar pela robótica, é a condição da paciente. Sim, a condição, o estado clínico e exame físico pré-cirurgia. Há necessidade de retirada de acidente de pele? Muito bem, então a gente precisa de uma cicatriz. Tá. Não há necessidade, somente uma flacidez, a gente ainda pode associar a cirurgia robótica com um tratamento de flacidez, que também acaba sendo inovador também. Então agora a gente linka com a questão da radiofrequência. Sim. Entendemos que algumas mulheres vão se beneficiar então da técnica por terem menos flacidez, né, menos pele sobrando. E aí a gente vai passar um vídeo para o doutor explicar para a gente que ele... Daqui a pouquinho, Glaucio. Então tá, segura, porque achei muito legal. O doutor trouxe a ponteira pra gente ver aqui, ó, do equipamento de radiofrequência, que é o que a gente vai mostrar numa ilustração bem legal e explicar também como tirar mais benefícios ainda. Volto já, doutor. Vamos lá, não deixei perguntinha, mas vou colocar uma perguntinha agora, doutor. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Durante a gestação, é possível saber se estou desenvolvendo a diástase? Essa pergunta é super importante. Durante a gestação a gente não vai ter esse conhecimento. Né? Vai ser justamente no pós-parto, assim que houver o parto, no período mais recente do pós-parto já é possível ver. Em quanto tempo, doutor, isso é uma curiosidade, na verdade, a mulher pode estar ali esperando, né, que tudo volte ao normal, assim, tem um tempo, até para que ela procure ajuda para saber mesmo se é diástase? A gente considera para indicação de qualquer tratamento cirúrgico, um período mínimo aí de mais ou menos 6 meses. Tá. Porque é um tempo em que toda a carga hormonal ela vai se alterar bastante nesse pós-parto. Então, a gente precisa ter esse tempo de recuperação para ver, inclusive, se vai haver retração de pele, se vai haver diástase ou não. Mas o ideal é esperar pelo menos um período aí em torno de 6 meses. 6 meses. E até a questão da amamentação, que tem a parte hormonal envolvida, né? O corpo muda. Muda não bastante. tem jeito, né? Então, pós-amamentação também pode ser aí que tem ainda uma mudança maior abdominal, né? Já tem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos falar então da radiofrequência associada a essa questão aí até da cirurgia robótica. Sim, então, porque o que acontece, Carol, é que a cirurgia robótica ela vai tratar a diástase. E como a gente estava falando, pode haver excesso de pele, mas é muito comum que em situações que não haja excesso, é muito comum que haja flacidez. E a flacidez também pode ser tratada. Existem diversos tratamentos não cirúrgicos feitos em clínicas, em consultórios, desde bioestimuladores, equipamentos que podem ser passados para estimular a retração de pele. E o que a gente tem hoje é um estímulo de retração no intraoperatório. Tá. Então, ainda depois que se faz o fechamento da diástase, a gente consegue vir com um aparelho que passa por dentro da pele e ele vai estimular essa retração. Puxa. De que forma? A radiofrequência aquece, joga a temperatura lá para cima. Então, vai gerar um aquecimento lá nessa região e esse aquecimento favorece com que algumas traves que a gente tem
ligando pele na musculatura, faça com que isso retraia. Então, há dois momentos dessa retração. Um momento imediato, que é o próprio aparelho fazendo esse efeito, e por esse mesmo calor que é induzido ali, há um efeito mais tardio por indução de formação de colágeno. Então, o equipamento induz células que formam colágeno, que fazem o colágeno, a produzirem mais colágeno, e a gente vai ter um ganho mais tardio, em torno aí de 3 até 9 meses, a gente pode ter um segundo ganho também. Que legal! E claro que isso se mantém, então é algo que... se essa paciente cuidar de hábitos, né, praticar atividade física, enfim, normalmente ela consegue ter todos os benefícios para sempre. Isso que você falou é primordial em qualquer cirurgia plástica. Hábitos saudáveis de alimentação, atividade física regular, isso muda muito o resultado. Então, tanto a paciente que já está habituada a fazer e que mantenha isso é o melhor dos mundos, ou quem não está habituado a fazer, que passe a fazer. Porque é o que vai garantir segurar mais tempo o resultado. Né? A manutenção, né? Exato. Vamos colocar então, olha, o doutor explicou, mas a gente vai conseguir ver um pouquinho, já eu mostro para vocês o aparelho. O vídeo está passando aqui, então é aquilo que você comentou. Mas enquanto a gente acompanha as imagens, uma pergunta. Claro que tem que ser em ambiente hospitalar, que a gente está falando até pelo aquecimento que você comentou, né? E essas são as traves que eu estava falando, né? Que a indução desse jato é um jato de plasma que acaba saindo ali dessa ponteira, ela promove a retração dessas traves. Então faz com que a gente consiga esse grau de retração da pele. Essas traves estão ligando a pele acima, a musculatura abaixo. Então ela vai retraindo conforme vai passando. E gordura também? A gordura aqui não é tratada. É que é muito comum a gente associar pequenas lipoaspirações. A paciente não tem excesso de pele, mas ela tem lugares pontuais de gordura para serem tratados. Então a gente faz lipoaspiração, trata essa gordura e ao final pode fazer a aplicação da radiofrequência. Isso tudo, claro, dentro de uma primeira cirurgia que era a cirurgia robótica. A robótica que a gente comentou. É uma associação, né? Mas é possível entrar, então, num centro cirúrgico para fazer a lipo associada à radiofrequência? Sim, se faz bastante. Hoje a gente tem usado muito porque justamente um dos problemas da lipo é a hora que a gente afina a camada de gordura, aquela pele dali de cima, se existe algum grau de flacidez, afinar essa camada de gordura muitas vezes pode piorar essa flacidez. Então a gente tem equipamentos como esse que facilitam a adesão da pele e ganha-se muito resultado. E só para tratar a flacidez, doutor? Também a gente pode fazer. Também é possível? Também é possível. Nesse caso, a gente precisa criar espaço para esse aparelho agir, né? Então, é feito como se fosse uma lipoaspiração, mas sem necessariamente aspirar a gordura. A gente não vai ter gordura para puxar, mas a gente cria como se fossem canais ali, canalículos que a gente cria e depois vem com o aparelho para passar para ter justamente aquela imagem de retração. Muito legal, né? Muito interessante. Vou colocar a perguntinha do público e já mostro para vocês a ponteira, então, que faz isso que a gente acabou de mostrar. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Jane. Um beijo para você. Como evitar diástase? Será que é possível? Essa pergunta vem muito daquilo que a gente estava falando. Então, considerando que a principal causa, mas não a única, seja gestação, quais são outras causas? Então, pacientes que têm fraqueza muscular, por falta de atividade física, podem desenvolver diástase mesmo sem gestação. Pacientes que ganham muito peso, mesmo sem gestação, pelo aumento do volume abdominal, podem ter diástase também. E a principal causa aí, a gestação. Como a gente falou, gestações múltiplas, né, favorecem mais a chance disso acontecer. Para se evitar isso, o que a gente preconiza numa gestação, que sendo a principal causa, é o controle de peso durante aquela gestação. Pacientes que ganham na faixa ali estipulada pela ginecologia, pela obstetrícia, favorecem um resultado muito melhor e muitas vezes não desenvolvem diástase. Pacientes que ganham 15, 20, 30 quilos, como muitas vezes acontece, com quase certeza absoluta, vai desenvolver, porque o volume abdominal cresceu demais. Né? E gestações muito próximas, assim, também pode... favorecem. Favorecem justamente porque a segunda gestação já pegou aquela musculatura mais enfraquecida, né? Tá aí, gente. Vamos colocar mais perguntinha na tela. Obrigada, Carmen. Um beijo para você. Tenho diabetes e diástase. O doutor recomenda a cirurgia? Qual?
A diabetes ela não inviabiliza a cirurgia Tá. para fechamento da diástase. É preciso que essa diabetes, como qualquer outra doença crônica, esteja controlada, que se faça uso regular de medicação, isso vai ser mantido, mas a gente precisa de uma avaliação pré-operatória hoje para ver se isso está equilibrado. Uma vez equilibrado, ela não inviabiliza. A gente tem alguns cuidados em relação à cicatriz, algum detalhe, mas que a gente vai fazer nesse acompanhamento, mas é possível fazer. Muito bom. Próximo, olha lá. Obrigada, Bernadette. Um beijo para você. A diástase, depois da cirurgia, ela não volta a abrir novamente? Essa é uma pergunta que, juntando com a pergunta que ela fez, é a seguinte: a gente fechou a musculatura. Posso engravidar novamente, né? Então, se a gente fechou isso, será que vai haver dificuldade para esse desenvolvimento uterino do bebê dentro do útero? Na verdade, assim, é orientado que uma vez fechada a diástase, que a gente tem um período aí prévio, antes de uma outra gestação, de aproximadamente 1 ano. Tá. Com isso vai se equilibrar a região ali do fechamento e a gente poderia ter o desenvolvimento podendo acontecer diástase novamente. Mas se não houver ganho de peso, se não houver gestação, e se a paciente mantiver atividades físicas regulares, o mínimo que seja, esse fechamento da diástase ele é duradouro, não vai voltar a abrir por outra razão. Tá aí. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Na tela, olha lá. Dani, obrigada, um beijo para você. Meu primeiro filho tem 16 anos e eu tenho diástase. Consigo eliminar com exercícios ou não tem mais jeito? Depende, não é só o tempo de evolução dessa diástase, depende muito do tamanho dela. Então, como eu disse, diástases pequenas de 1, 2 centímetros, e isso pode ser visto no ultrassom, essas diástases pequenas podem ser resolvidas com atividade física, orientadas para esse fim, né? Diástases maiores normalmente vão precisar da cirurgia, do fechamento cirúrgico. E precisa, claro, do diagnóstico clínico, da palpação, assim, para saber exatamente o quanto, exame, né? de uma avaliação médica. Uma avaliação não tem jeito. Até o grau mesmo que está, né, com os exames complementares de imagem para chegar aí médico-paciente, né, naquela conversa de não, vale a pena e realmente vai devolver qualidade de vida e autoestima. Doutor, antes de finalizar, vou pedir se você puder segurar e só mostrar para a gente ter uma ideia. Claro que sempre vai ser, mesmo que seja só a questão da radiofrequência, sempre vai ser em centro cirúrgico, Sim. Com anestesia geral? Esse então é com anestesia geral, na maioria das vezes, porque envolve mais de uma área, então normalmente a gente faz com anestesia geral. Tá. Essa é a ponteira do equipamento, né? Por aqui a gente tem um gatilho de acionamento. Esse equipamento é ligado, então essa parte ela é ligada no próprio aparelho. equipamento que fica no hospital, é um equipamento maior. A gente aciona essa ponteira. Esse equipamento ele recebe também o gás hélio. Para que isso? Porque lembra que eu falei que a radiofrequência ela vai elevar a temperatura? Sim. No local de aplicação ela chega a mais ou menos uns 80 graus Celsius. Isso causaria queimadura em qualquer paciente. Então o gás vem para promover o resfriamento. Então é um gás hélio conectado nesse equipamento e do equipamento sai essa ponteira. E com isso daqui que a gente vai passar por baixo da pele, a gente vai passando para favorecer aquelas retrações. Aquele jatinho de plasma do vídeo, ele sai dessa ponteirinha aqui. Gente, muito legal. Adorei. Chegaram muitas perguntas, doutor. Vou te agradecer. Obrigada, inclusive, por ter trazido, né? É legal quando a gente consegue entender realmente como é feito todo o procedimento. Depois, se você puder, tiver um tempinho, tem umas perguntas legais que ficaram, puder responder, o pessoal sempre fica muito feliz. Eu vou deixar o contato, doutor Laércio Guerra, lá da Clínica Mantelli, @Clínica Mantelli. Um beijo para os nossos queridos doutor Domingos, doutora Érica, estão em férias merecidas, né? Não. E eu te convido a voltar para a gente falar mais, tem muita coisa bacana aí, muitas novidades, né? Que é bacana a gente trazer para o público. E te vejo numa próxima. Obrigada, viu? Obrigado, Carol. Um beijo na Prazer Dani. estar aqui. Muito Até a obrigado. próxima. Beijo. Obrigada.